Oba, 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 oba! E aí, minha gente? Vamos lá, todo mundo preparado para mais uma aulinha? Agora, ainda do primeiro reinado, mas já encaminhando para o final do primeiro reinado. Né? Essa aula 24 foi sobre o governo de Dom Pedro, e essa aula 25 ainda é sobre o governo dele, só que já no momento de crise, se encaminhando para sua abdicação, para o finalzinho do governo dele, que a gente vai então ver os fatores que motivaram essa crise, os fatores que levaram ao final do primeiro reinado, que levaram à abdicação de Dom Pedro I, né? Então vamos começar. Olha só, não adianta você simplesmente declarar a sua independência, certo? Você precisa ter o reconhecimento dessa independência. Eu sempre brinco quando dou essa aula que é uma questão da maioridade. Não é porque você fez 18 anos que você é independente. Não, agora fiz 18 anos, sou maior de idade, sou independente, eu cuido das minhas coisas e tal. Não. É preciso que você realmente cuide das suas coisas. E que as pessoas vejam em você uma pessoa responsável pela sua própria vida, pelas suas próprias coisas, responsável pelas suas ações, responsável por tudo. Não basta só ter 18 anos. Entendeu? Então, com a independência é a mesma coisa. Não basta somente ter a independência. Declarar, olha, mundo, somos independentes, tá? Não queremos mais saber de Portugal, não. É preciso que outros países reconheçam essa sua independência. E é claro que isso tudo são motivações políticas, econômicas que fazem. Por exemplo, os Estados Unidos foi o primeiro país assim de grande importância a reconhecer a independência do Brasil. Tá? Só que isso estava dentro de uma estratégia política, econômica que os Estados Unidos estavam desenvolvendo para a América. Tá? Vocês já ouviram falar disso várias vezes, a doutrina Monroe. A doutrina Monroe, que fala da América para os americanos, é justamente essa tentativa de afastar a influência europeia dos países que estão se formando na América, né, das colônias que estão conseguindo a sua independência, para que o próprio Estados Unidos exerçam essa influência. Então, nesse caso, ele é o primeiro, beleza, tamo junto, pra mim você é independente. Né? A Inglaterra, por sua vez, também queria reconhecer. Ela não queria perder a influência que ela tinha aqui. Né? Ela tem uma grande aproximação com os países, principalmente o Brasil, faz grandes negócios, tem tratados, tem um grande mercado aqui que ela domina, né? Só que eles ficam nesse meio do caminho, não sabe se reconhece a independência do Brasil e não perde o que tem aqui, a influência que tem, mas aí se reconhece, fica mal com Portugal. Mas também não pode ficar mal com Portugal para manter o mercado brasileiro, porque Portugal é um país aliado de longa data. Os dois têm uma grande relação, né, há muito tempo, então não pode. Mas ele vai pressionar Portugal para que Portugal reconheça. E Portugal vai sendo pressionado. Outros países também estão de olho, né? Só que só vão apoiar a independência do Brasil depois que Portugal também fizer, até por conta da Santa Aliança, lembra disso? Então volta lá na aula de Congresso de Viena para você lembrar o que é a Santa Aliança. Portugal então cede a essa pressão e reconhece a independência do Brasil, só que exige uma indenização para reconhecer essa independência, e essa indenização eles pedem 2 milhões de libras na época. E a Inglaterra falou, tudo bem então, eu pago. Na verdade não pagou, né? Descontou do que, enfim, deviam a ela lá. Então o dinheiro nem saiu da Inglaterra praticamente. Mas eles
mediaram aí essa questão porque tinham interesse também nisso, tá? Isso feito, a gente volta aqui para ver o que estava rolando aqui no Brasil, né? O Brasil queria seguir uma política expansionista que tinha começado com Dom João, mas não podia. Não podia justamente porque não era um país independente, certo? Depois que essa independência é confirmada, finalmente eles conseguem. Então o que acontece? A questão da Cisplatina é uma questão antiga. A Cisplatina já pertenceu ao Brasil, pertencia ao Brasil nessa época, né? Só que eles não têm muito a ver com o Brasil, né? Não queriam fazer parte do Brasil. Havia muita desconfiança dos países da América do Sul com o Brasil, porque o Brasil tinha adotado a monarquia como forma de governo, né? E não só adotado a monarquia como forma de governo, como o imperador era da família real anterior, ou seja, não, né, continuou a mesma galera aqui no Brasil. Então havia uma certa desconfiança com relação a isso. Então a Cisplatina ela vai e se anexa à Argentina. Não, nós agora vamos fazer parte da Argentina. Só que a gente já viu também que as vias fluviais que vão para a Argentina são muito importantes, né? Porque esses rios vão sair lá perto da província do Mato Grosso, de onde você consegue ter uma ligação com o interior do país por rios navegáveis. E isso é muito importante, porque senão você tem que ir por terra, tem que andar quilômetros e quilômetros, e não tinham tantas estradas assim interligando o país, né? Então havia um grande problema aí nessa época. Mas então o Brasil não quer ficar sem essa Cisplatina e declara guerra à Argentina. E essa guerra consome recursos. Dom Pedro vai precisar contratar mercenários, vai gastar dinheiro, né? E vai aumentar dívidas e tudo mais. E no final das contas, o Uruguai se declara independente. Não fica nem com a Argentina e nem com o Brasil. Então gastou-se dinheiro pra caramba, absolutamente à toa, certo? E isso não vai facilitar a situação de Dom Pedro. Dom Pedro já está numa situação delicada. Olha só o passo a passo do que acontecia que vai levar lá no final à abdicação ao trono de Dom Pedro. Vamos lá, primeira coisa. Dom Pedro se mostrou extremamente autoritário, certo? Vinha fazendo governos autoritários, centralizador, né? Já começa lá com a Assembleia Constituinte, que ele dissolve a Assembleia porque queria limitar os poderes dele e tirar também poderes de alguns portugueses que davam apoio também a ele. Então ele vai lá e dissolve e impõe uma. Ai caramba, como é que é o nome? Impõe uma Constituição ao Brasil, né? Então ele já com isso já tem uma fama de autoritário e que não é legal, né? Que vai prejudicando ele. Além disso, há uma crise econômica e financeira. Por quê? Porque, primeiro, o Nordeste tá ferrado, não tem lá o açúcar, tá em crise. Também aqui no Sudeste o ouro já não dá tanta coisa. Enfim, cara, é muita coisa que vai prejudicando a economia do Brasil. O Brasil, nesse momento, está sem um grande produto. O Brasil sempre teve um grande produto, né? Pau-brasil, açúcar, ouro. E aí ele tá, nesse momento, entre o ouro e o café. Então é um momento complicado para a economia. E financeiramente o Dom Pedro está gastando muito dinheiro. Está gastando dinheiro para combater os focos de independência, né, que ele gastou. Agora na Guerra Cisplatina. E surge um outro problema, que é o de baixo. A sucessão ao trono português. O pai dele morre, se eu não me engano, em 1826. Enfim. O Dom João VI morre em Portugal. E ele é o herdeiro do trono. Só que começa uma pressão muito grande dos brasileiros para ele não ir, porque havia um medo de recolonização. Se Dom Pedro volta para Portugal, os brasileiros estavam com medo agora ele voltou para Portugal, o português vai recolonizar o Brasil, porque para Portugal é melhor ter o Brasil colônia. Então havia muita pressão para cima dele. Então ele manda a filha dele,
né, para assumir o trono, mas ele é menor de idade, e o irmão dele, o Dom Miguel, dá um golpe e assume lá Portugal ilegalmente. E ele começa a brigar com o irmão dele em Portugal para devolver o trono para a filha dele, só que com dinheiro brasileiro. Então o dinheiro brasileiro vai saindo, vai saindo, vai saindo, e ele vai ficando numa situação complicada, porque o pessoal no Brasil falou: meu filho, tá mandando dinheiro daqui para Portugal, a gente não tem nada a ver com Portugal não. E eles que se virem lá. E essa crise vai se agravando financeiramente, né? E além disso, há vários movimentos liberais na Europa, né? O rei francês é deposto de novo, então a gente vai tendo vários indícios, né, de ondas liberais no mundo que começam a pressionar também Dom Pedro aqui no Brasil, certo? Para piorar, o Líbero Badaró é assassinado. E quem é Líbero Badaró? Líbero Badaró era um jornalista e que era crítico ferrenho do governo de Dom Pedro. Então ele fazia muitas críticas a Dom Pedro no jornal, as atitudes de Dom Pedro, e de repente ele morre. Muita gente vai insinuar ligações de Dom Pedro com a morte de Líbero Badaró e tudo mais, e a pressão e a tensão sobre o governo dele crescem. Então ele decide fazer uma viagem, sair do Rio de Janeiro. E ele viaja para Minas Gerais. Minas Gerais, que historicamente apoiava lá o governo de Dom Pedro, apoiava a família real e tal. Só que quando ele chega em Minas, ele é muito mal recebido. Então o tiro saiu pela culatra, né? Ele foi para lá para tentar ganhar apoio e foi muito mal recebido. Na volta para o Rio de Janeiro, dessa viagem fracassada aí, que não deu os frutos, né? Ele não conseguiu colher os frutos que queria. Na volta para o Rio, os partidos vão se preparar para receber Dom Pedro. O Partido Português prepara uma recepção de boas-vindas para dar uma imagem de apoio a Dom Pedro. O Partido Português, que vinha em baixa, né? Os portugueses, a lusofobia e tal, queriam mais apoio. Por outro lado, o Partido Brasileiro fica sabendo e prepara uma recepção negativa para estragar a festa. Pois bem, quando Dom Pedro chega, esses dois grupos estão no centro do Rio e a pancada começa generalizada, briga, tapa, soco, confusão, corre, e garrafas voando para um lado e para o outro, e por isso essa noite de retorno de Dom Pedro fica conhecida como a Noite das Garrafadas. E Dom Pedro se vê sem o menor clima para continuar governando. Tá? Então o que ele faz? Ele vai abdicar ao trono, ou seja, ele desiste, ele abre mão do trono em favor do filho dele, o Dom Pedro, que virá a ser Dom Pedro II. E ele vai para a Europa, vai embora para a Europa para participar das lutas lá e devolver o trono para a filha dele, coisa que ele vai conseguir, né? O combate lá, derrota o irmão dele, o trono volta para a mão da filha dele e ele acaba morrendo em 1834, 36. Eu nunca sei porque ele morre em 34 com 36 anos ou em 36 com 34 anos, não sei. Mas acho que é em 34 com 36 anos. Enfim, ele vai para lá e acaba morrendo lá na Europa. Ele morre novo, não tem nem 40 anos. E o Dom Pedro II fica aqui com o José Bonifácio. José Bonifácio fica como tutor de Dom Pedro II. Mesmo José Bonifácio tendo rompido com Dom Pedro I, né? Em um determinado momento, por conta do envolvimento de Dom Pedro com a Marquesa de Santos, o José Bonifácio acaba rompendo com ele, porque acha que tem muita influência da Marquesa, da Domitila, e que isso atrapalha e tudo mais. É mais ou menos uma época que está passando uma novela aí da Globo agora, se eu não me engano, né? Eu esqueci o nome. Mas enfim, o Caio Castro é Dom Pedro. Tá passando essa novela, esse período já apareceu o José Bonifácio, que eu já vi aí um capítulo ou outro com o José Bonifácio ali e tal. Então deve estar falando mais ou menos dessa relação, que eu também já vi a Marquesa de Santos. Então, José Bonifácio fica aqui, mas Dom Pedro mesmo, eles rompendo lá politicamente, deixa com o José Bonifácio, que era um cara que acaba criando o Dom Pedro para assumir o trono.
Mas enquanto isso não chega, a gente tem o período regencial. Dom Pedro II, lembrando, quando Dom Pedro I vai embora, ele fica aqui tem apenas 5 anos. Tem apenas 5 anos. Então Dom Pedro II é uma criança que cresce sem o pai e sem a mãe, que vão embora para a Europa e ele fica aqui com outra pessoa, que ele é criado por outra pessoa. Então não é mole também, né? Enfim, é uma barra. Imagina isso, você com 5 anos, seus pais vão embora, deixam você para ser criado com outra pessoa e você nunca mais vê seus pais. Você nunca mais vê. Então é complicado. Mas você tem aí esse período regencial, porque ele não podia assumir com 5 anos. Então ia ficar uma regência até que ele pudesse assumir. E essa regência é o assunto das nossas próximas aulas da semana que vem. Tá? As regências e as revoltas que vão ocorrer durante esse período até o Dom Pedro II assumir o poder através de um golpe que dá maioridade a ele antes da hora para ele poder assumir. Certo? Então é isso, já passei, já falei demais. Vão fazendo aí os exercícios que são propostos, assistam as aulas, façam aí as tarefas e a gente vai se ver em breve. Anotem as dúvidas, levem para a live e aquele abraço, hein? Tchau, tchau, rapaziada.